Aleluia. Pode dar uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Nosso Deus é poderoso, é santo e é maravilhoso. Pode se assentar, mas com toda a reverência à palavra de Deus, eu quero ler um trecho em Mateus, capítulo 6. Mateus, capítulo 6. Não é o nosso tecladista, tá? É o apóstolo Mateus. O seu é com H, Mateus? Então, Mateus aqui da Bíblia é sem H, né? E eu relembro, hein? Né? Muito da série do The Chosen passa sobre a história de Mateus, né? Ele é um dos discípulos que mais aparecem ali, né? Para quem não me ouviu falar ainda, mas eu assisti aí as 2 temporadas, né? As 2. Acho que não saiu a terceira ainda. Mas de uma série, eu tenho falado que hoje tem tantas séries bacanas para assistir. Onde que foi? Sexta-feira eu estava fazendo uma visita para uma senhora que a gente serve a ceia ainda em casa, e a filha dela falando que tem assistido, né? Essa senhora é católica, né? Mas ela, desde antes da pandemia, pediu para servir a ceia para ela, né? Porque a filha estava assistindo nossos cultos e pediu para servir a ceia. Então eu fui visitá-la essa sexta-feira e a filha falou: não, eu estou assistindo lá na Record agora, parece que os 10 mandamentos, vai começar uma outra, né? Acho que está reprisando, ela está assistindo. E o que eu falo assim, hoje tem tanta série boa para a gente assistir, né? A gente não precisa perder tempo, né, somente em séries ruins ou em filmes, que às vezes não são ruins, são até agradáveis, né? Serjão, que é como que chama esses caras que conhecem de filmes? Tem um nome, comentarista cinematográfico, críticos de cinema. O Sérgio é um bom crítico. Você quer conhecer filmes, ele lembra os nomes dos atores, né? Tudo. Esse bigode que ele fez foi em homenagem ao Hustler. Quem já assistiu aqui Maverick do Hustler? Quem assistiu? Já assistiu Maverick? Alguém já foi para o cinema assistir o novo Top Gun? Né? É do Hustler, o filho do que morreu no primeiro Top Gun, né? Ele fez em homenagem ao Hustler. E então é um crítico de cinema. Uma vez eu queria assistir filmes históricos sobre terrorismo. Ele me deu acho que uns 8 filmes, né, Sérgio? Me deu os 8 filmes e me vendeu mais uns 30, né? Mas me deu uns 8 filmes sobre terrorismo que eu queria assistir, por causa que eu estava dando aula sobre isso, queria conhecer e saber, né? E um dos melhores filmes que eu assisti até hoje, aquele A Noite Mais Escura, A Hora Mais Escura, né? Um dos melhores filmes. Mas eu falando de série cristã, que você tem a oportunidade de assistir hoje, né? E é um aplicativo que se chama The Chosen. E hoje ele está em vários países até fechados para o evangelho, né? Porque ele só fala assim, os escolhidos, e fala sobre os discípulos de Jesus. E Mateus é um deles, que nós vamos ler um pouquinho do que ele escreveu. Olha o que fala aí Mateus capítulo 6. Já fomos de crítica do cinema, agora para os tesouros do céu, né? Olha o que fala aí, ó. Não ajuntei tesouros na terra, verso 19, tá? Mateus, Evangelho de São Mateus, capítulo 6, verso 19. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz
que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar ao outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamom. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, não cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celeste as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam, e eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, não vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo o que comeremos ou beberemos, como vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas as coisas, mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Não inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Feche seus olhos. Senhor Deus maravilhoso, Pai, obrigado por esta manhã estarmos na Tua casa e podermos adorar o Teu nome. Obrigado pela Tua palavra. E que palavra maravilhosa, e muitas vezes nos esquecemos sobre a ansietude dessa solitude dessa vida. Mas ao mesmo tempo, somos lembrados esta manhã do cuidado do Senhor, Pai. Somos lembrados esta manhã que o Senhor conhece as nossas necessidades. Somos lembrados esta manhã, Pai, que o Senhor é quem tem o controle da vida. Que o Senhor nos ajude, ó Pai, em todas as coisas, a olhar para o céu e buscar os seus tesouros, a viver esta vida debaixo da Tua graça e do Teu cuidado, sabendo que o Senhor tem o controle sobre tudo, Pai. Derrama o Teu Espírito sobre nós nesta manhã, nos abençoe com a Tua palavra e nos ajude a praticá-la, em nome de Jesus. Amém e amém. Aqui é interessante que muitas vezes, ao ler a palavra, a gente tem uma mania de confrontá-la com algumas coisas que a gente vive. E a palavra não é somente sobre o que a gente vive ou o que a gente pensa dela, mas é o que ela é. A palavra é o que ela é em si só. E primeiramente, ele está falando para nós buscarmos ter tesouros no céu, aonde ninguém pode tomar de nós isso, né? E não somente não ter coisas aqui. Ele fala para não ajuntar coisas aqui, no sentido de que aqui essas coisas corroem, ela tem um tempo determinado. Isso é muito prático no sentido de nós vermos o que tem valor, né? O valor das coisas, cada um dá a elas. E em determinado momento ela tem valor, em determinado momento ela perde o seu valor aqui na terra. Agora as coisas do céu não. Elas não perdem o seu valor. E aqui é interessante isso, até com respeito, por exemplo, se nós vermos até sobre riquezas. Por exemplo, tem pessoas que têm riquezas em um tempo e um período histórico, e aquelas riquezas não têm valor nenhum hoje.
Quem foi aqui colecionador de moedas, de cédulas, né? Tem algumas coisas que só tem valor para colecionador, ou até de carros, né? Não tem aquela história, colecionou carro, Golzinho GTS, GTI, né? Escort conversível, né? Quando alguém... Você lembra o carro que você queria quando você fizesse 18 anos ou ia tirar a sua carta? Você lembra qual carro que era? Que você desejava ter? Qual que era, primo? Gol GT, né? Benê, você quis ter carro? Você quis ter carro ali pelos 18 anos? Qual que você queria? Qual que era o carro da sua época? Nada. O Eli quis ter uns carros ali. Falaram que o Paulo Antônio destruiu todos eles depois. Verdade, destruiu uns 2? Mas qual que era, tia? Foi um Fusca? SP2? Que carro que é esse? Esse foi o que o Paulo Antônio destruiu. Qual mais? Um Monza. Um Fusca. Olha, eu queria ter alguns carros, mas nem não fui muito apegado a isso, porque às vezes assim, eu gostei desse carro, meu irmão já tinha, aí eu andava, meu irmão já tinha, e ele gostava de carro, então ele tinha, né? Eu gostava da Saveiro, ele teve, de Gol, e alguns assim, eu lembro do Fusquinha azeitoninha do Márcio, né, tia? Teve um Fusquinha verde. Verde, era um verde, Fusquinha verde. O Márcio gostava de moto, só que ele viu um acidente no túnel, nunca mais teve moto. É verdade, né, meu primo? E qual que era o carro, pastor, que você gostaria de ter? Na época que você ia tirar? Acho que ali pelos meus 14 anos era aquele Escort XR3, acho. Acho que era esse e o GTI. Acho que o Gol GTI era o carro. Meu pai tinha carrão grande, não tinha vontade de ter esse carro grande. Era caminhonete, Ômega, né? Diplomata 4.1. Cezinha qual que era? Lá no exército. Um tanque. Sargento queria ter um tanque. Mas fala assim dessas coisas de tesouros, né? de o desejo de algumas coisas, de juntar algumas coisas que se perdem. Mas eu estava falando de valor, né? E até hoje você vê, né, principalmente que esse problema, essa crise financeira, você vê que muitas coisas ganham e perdem valor ao mesmo tempo, principalmente quando você começa a analisar uma bolsa de valores, né? Coisas que tinham valor, hoje não tem. Teve coisas que tinham valor antes de explodir esse delivery, e hoje não tem. Vê, eu acho que o valor da Magalu, né, da empresa Magalu, antes da pandemia era hoje despencou, né? Isso eu estou falando de anos, mas se nós formos para décadas, que é o que uma pessoa vive, ou de geração em geração, tem muitas coisas que tinham. O ouro tinha muito valor antes, está voltando a ter algum valor, mais pelo lastro do que pelo valor que ele tem mesmo, né? Então, tantas coisas vão perdendo seu valor aqui. E na nossa vida também. Não sei se você já viu que coisas que você achava que tinha muito valor na sua adolescência, hoje não tem valor para você. E até de coisas que você guardou, né? Eu faço história, sou professor de história, né? E um historiador em algumas áreas, e eu guardo coisas. Esse cara tem mania de guardar coisas. Coisas que às vezes há 10 anos atrás tinham valor para mim, e que talvez hoje não tenha muito valor, né? Então é nesse sentido que a palavra de Deus também está falando, que aqui a ferrugem pega, o ladrão mina e rouba, né? E as coisas vão se perdendo. Mas ele está falando assim no sentido de você ter tesouros no céu, onde ninguém vai tomar, e eles têm valores eternos.
aquilo que você fez para alguém, aquilo que você ajudou alguém, aquilo que Deus tocou sua vida para fazer, e você fez. Isso ninguém pode tomar de você como conhecimento, né? Coisas que ninguém, quando a gente fala de educação, por exemplo, quando ele fala assim, busque conhecimento, porque isso ninguém vai tomar de você. Ninguém vai te tirar o conhecimento, pode te tirar o seu diploma, pode te tirar o lugar onde você vai trabalhar, mas ninguém vai tirar o conhecimento de você. Isso vai ser útil em algum determinado momento. Como nós estamos falando de discípulos de Jesus, os conhecimentos prévios, ou os conhecimentos anteriores do seu chamado, esses discípulos, esses conhecimentos foram usados durante o seu ministério. Após a morte de Jesus, cada um dos seus discípulos tiveram funções e eles usaram seus conhecimentos. Paulo, o quanto que Paulo não usou do seu conhecimento que ele tinha da lei, o seu conhecimento que ele tinha até das leis romanas, né, para saber, eu sou cidadão romano. Se alguém vai me julgar em Roma. E os conhecimentos da palavra. Então tem algumas coisas que às vezes a gente fica preocupado em ter algumas coisas, que são coisas que logo perdem valor. Enquanto a palavra de Deus está nos falando hoje, mas juntai tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consome, e onde ladrões não minam nem roubam. Ninguém pode roubar o que você fez. Ninguém pode roubar o que você ajudou alguém. Ninguém pode roubar, né, como você trata as pessoas. Ninguém pode roubar aquilo que Deus já derramou na sua vida e você deixou frutificar. Ninguém pode roubar os atos de justiça, de misericórdia, de compaixão, de fidelidade, de amor, de graça que você tem praticado. São tesouros guardados no céu. Ninguém pode roubar isso de você. Então ele fala, busquei tesouros no céu. Buscai as coisas do alto. Buscai as coisas que são eternas. Aqui é um paralelo entre aquilo que é passageiro, aquilo que se corrompe, com aquilo que é eterno e é incorruptível. Aquilo que fica no seu coração. Aquilo que é guardado na sua alma. Porque a sua alma é eterna. Já vem aquela música do João Alexandre, né? Que nós hoje mesmo pedirão a sua alma. O que você tem feito com a sua alma? O que você tem alimentado a sua alma? Do que você tem feito a sua alma? Né? No sentido de, eu estou aguardando. Isso que vale. Não estou falando que vale para o futuro ou para agora, mas vale para a eternidade. Jesus vai chamar para estar com ele os seus amigos. Jesus vai chamar para estar com ele aqueles que desejaram estar. Jesus vai chamar para estar com ele aqueles que o amaram durante essa vida. Jesus vai chamar para estar com ele aqueles que buscaram estar lá. Se você não colocar o seu coração no céu, o céu não será o seu lugar. Eu preciso desejar, eu preciso querer, eu preciso plantar. Né? Aquilo que o Cezinha falou aqui, plantar. O que você está plantando, semeando? O que você está buscando? Aqui de uma trajetória de vida, né? Fala da vida. Aí ele fala, onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Onde estiver o teu tesouro. Aonde está o teu tesouro? Nas coisas dessa terra ou no céu? Nesse lugar, nós não vamos ficar aqui para sempre. Na verdade, é uma breve linha dessa vida. Um breve espaço dessa vida. Para alguns, um pouquinho mais, para alguns, um pouquinho menos. Mas toda essa parte que
é um rolo que você não vê, né? Vamos dizer assim, soltou um pouquinho da linha. Mas todo o rolo da vida, que é muito maior do que esta vida e é eterno, que a gente não vê, é lá que a gente vai morar. E nós precisamos depositar tesouros no céu. Nós precisamos guardar tesouros do céu. Nós precisamos desejar o céu. Precisamos, sabe? Precisamos estar. E aqui ele fala de como nós devemos andar aqui. Sobre a candeia, né? Sobre os olhos. Como eles são. É importante nesse processo. Se os nossos olhos forem bons, nosso corpo será bom. E aqui sobre o que nós vemos, o desejo que nós temos, no sentido, a candeia do corpo são os olhos, de sorte que os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. Só que se eles forem trevas, se a gente deixar entrar pelos nossos olhos, né, aquilo que são ruim e aquilo ficar na nossa vida, sabe? Ficar. Não é que a gente não pode ver coisa ruim, está cheio de coisa ruim hoje. Se você ligar o noticiário, muitas coisas ruins. Mas se você andar na rua, também muitas coisas ruins. Estavam conversando, acho que no final da vigília aqui, falando, né, que muitas pessoas hoje têm vivido vícios, né, e se drogado. E muitas vezes esquecido da vida. Esquecido da vida. E isso tem refletido, né, até em muitos locais da cidade. E a gente vê, né, pessoas abandonando a vida, largando a vida, deixando a vida. Mas muitas vezes, por N motivos. Mas alguns deles é que deixou o mal entrar no seu coração. E muitas vezes esse mal veio através de coisas que viu, veio através de amargura que deixou, veio através de inveja, veio através de uma maldade, e isso foi penetrando no seu coração e deixou entrar na sua vida. E isso fez a sua vida estar em um momento de desânimo. E não encontrou, às vezes, uma ajuda para levantar. Ou não quis essa ajuda. E resolveu, né, viver a vida, ou deixar a vida passar, até que ela levasse. E a vida vai levando. Então a gente precisa entender esse processo. Nós temos escolha. Daquilo que nós vemos, transformar isso em coisa boa, ou transformar isso em uma coisa ruim. Seja de uma atitude, ou seja de um sentimento. E muitas vezes, sentimentos têm matado pessoas. Muitas vezes, sentimentos têm imobilizado pessoas. E tem alguns que não são nem nossos. Tem pessoas que têm levado problemas dos outros e sofrido por problemas dos outros. Tem pessoas que sofrem por pessoas na TV ou no celular. Não podemos nem viver, nem querer e nem sofrer pela vida dos outros. Deus te deu essa vida para que você viva essa vida da melhor forma, fazendo dos teus olhos, do teu coração, do teu sentimento, da tua personalidade, do teu caráter, um lugar de luz. Tanto para você ser forte, como para você ser também fortaleza na vida de alguém. A palavra de Deus vai deixar muito claro isso, e no sentido de que muitas vezes aqueles que são fortes suportarem aqueles que são mais fracos. Muitas vezes aqueles que são fortes ajudarem aqueles que necessitam. Para que esses daqui a pouco possam ser fortes e ajudar outros. Há um caminho de luz, há um caminho de graça, há um caminho de auxílio, há um caminho de vida, há um caminho de esperança.
sabe? E precisa. Às vezes eu vejo pessoas saudáveis que vão ajudar alguém e daqui a pouco estão quase ficando doentes. E eu falo, ó, se você não se cuidar, vai ser 2 precisando de ajuda, não vai ser mais 1. Precisa cuidar da sua saúde. Precisa cuidar daquilo que você vê. Precisa cuidar daquilo que você ouve. Precisa cuidar daquilo que te afeta. Né? E é interessante esse processo da nossa vida. E tem várias experiências disso, né? De pessoas que precisam. Às vezes Deus levantou alguém numa família ou em outra para ajudar outras. Mas ao mesmo tempo também, Deus quer que você tenha o seu coração, né, sarado, transformado, renovado, limpo, em todos os momentos. Seja em momentos bons ou momentos difíceis. Seja em momentos que nós estamos tranquilos, né? E ao ver algumas coisas. Sempre analisar na nossa vida. Ó, isso está me fazendo bem, isso está me fazendo mal, isso está sendo bom, isso não está sendo. Não tenha medo de tirar algumas coisas da vida. Tem horas que a gente precisa tirar algumas coisas da nossa vida para nós vivermos. Para nós podermos viver. Para sermos saudáveis. Sabe? E precisamos disso crescer. Agora ele fala aqui, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis. Aqui sobre a solitude dessa vida, a ansiedade ou a preocupação, sabe? Os tempos não estão fáceis. Em várias áreas. Em várias áreas. Em áreas sentimentais, emocionais e espirituais. Essa mesma moça que eu fui visitar, né, mãe de uma moça, foi falando sobre isso. E ela falando assim muito, né, da espiritual. Ela falou, há uma batalha espiritual hoje. E não é só na igreja. É em vários setores da sociedade. Em que o inimigo está entrando, e principalmente na mente. Mente das crianças, na mente das pessoas, na mente das mães, na mente dos pais, tentando minar os seus pensamentos, tentando minar, né, muitas vezes a sua espiritualidade, tentando minar os seus sentimentos e os seus caminhos. Quanto a muitas coisas, a respeito da palavra de Deus, a respeito de Deus, a respeito também dos valores, dos princípios. Muitas pessoas hoje têm perdido os valores e seus princípios. Muitas vezes, alguns até não têm acreditado mais em Deus por causa dos problemas do mundo, por causa das dificuldades do mundo. Mas a palavra de Deus ela é bem clara quanto a isso. Que a maldade humana cada vez mais aumenta. E que em todos os tempos a maldade humana estava presente. Tempos e épocas. Se nós pensarmos há 2000 anos atrás, a maldade humana estava presente nos ensinamentos gregos da sua cultura, nos ensinamentos romanos da sua cultura. Se nós pensarmos há 1000 anos atrás, a maldade humana estava presente nos ensinamentos pagãos da sua cultura, às vezes até nos ensinamentos religiosos. A corrupção estava presente, sabe? Então, a gente precisa pensar, né, e saber que Deus está agindo. Mas Deus não está agindo, meu querido e minha querida, para transformar esse mundo num lugar melhor. Deus está agindo para transformar a sua vida de maneira a que você viva não para esse mundo,
mas para Ele. Esse mundo uma hora terá um fim. Mas aqueles que desejaram o porvir ao lado de Cristo, não. E viverão com Ele. As raízes deste mundo e os sistemas desse mundo são corruptos. São malignos. São. E nós precisamos lembrar disso. Jesus não é desse mundo, mas Ele veio para esse mundo, para nos resgatar desse mundo, para vivermos para o seu reino, para a sua justiça, para a sua verdade. Mas enquanto vivermos neste mundo, Ele está falando, guarde seu olho, guarde seu coração, guarde a sua vida do mal, guarde a sua vida do dinheiro, de mamon. Pessoas com olhos bons são saudáveis. É aquela cuja intenção é servir a Deus e não a mamon, o Deus dinheiro, usado aqui para indicar o sistema de materialismo. Pessoas com os olhos maus são egoístas, ambiciosas, mesquinhas. A vida da primeira é cheia de luz, no seu significado e no seu objetivo. A segunda é fadada à escuridão. A escuridão, em trevas. Os valores deste mundo não são os valores de Deus. Os princípios desse mundo não são os princípios de Deus. Mas não é por causa disso que eu encontrei com Jesus e Deus já vai me tirar desse mundo. Não é. Não é essa a intenção de Deus. A intenção de Deus é que, ao conhecer a luz possa se propagar através da nossa vida. Vivendo neste mundo. Isso é muito claro. Se a intenção de Jesus fosse mudar o sistema do mundo, Ele já teria mudado lá na plenitude dos tempos no Império Romano. Mas não mudou. De monarquia, república, tirania, a ditadores e a grandes problemas. E os maiores genocídios e destruições desse mundo foram feitos há menos de 100 anos atrás. De milhões e milhões de pessoas. As coisas mais cruéis que aconteceram nesse mundo não são lá de trás, são de agora. E nesses últimos 20 anos tem acontecido coisas piores ainda. De guerras, de terremotos. Daqui a pouco vai completar 20 anos daquele tsunami. Daqui a pouco vai completar não sei quantos anos do terremoto que matou tanta gente. Mas também, daqui a pouco completa quase 100 anos do maior genocídio judeu da história. Daqui a 10 anos, completa 100 anos do maior número de mortes de um povo massacrado. E que hoje se encontra em guerra de novo. Foram 18 milhões de pessoas mortas. E alguns dizem que chegar a quase 30 milhões de pessoas mortas no leste europeu. Deixadas com fome e mortas por Stalin. Dentro do comunismo já soviético. E hoje a Ucrânia está em guerra de novo. De atrocidades que nós saberemos daqui a anos que estão acontecendo. 3 países que nos últimos 10 anos tiveram refugiados espalhados pelo mundo todo por causa da guerra. E um deles a Síria. Há mais de 10 anos em guerra. Um país cristão.
sendo devastado pelo Estado Islâmico. Vocês conhecem o tipo de morte do Estado Islâmico? Crueldade. A maldade humana continua sendo disseminada. Pessoas abandonadas da nossa cidade pelas drogas. Pessoas abandonadas da nossa cidade com problemas. Agora é uma escolha. Ele está falando aqui, a escolha é de vocês. O que vocês vão deixar entrar pelos seus olhos. O que vocês vão deixar estar na sua vida. Vocês vão decidir ser luz ou ser trevas. Vocês vão decidir, que essa candeia do seu corpo seja um luminar para que outras pessoas também tenham luz, ou vão deixar se corromper? Vocês vão estar realmente preocupados só com essa vida, com o que vocês se vestem, com o que vocês comem, com onde vocês estão aí bem alojados? Ou vocês vão ter preocupações eternas no que Deus está fazendo nessa terra, do que Deus está realizando? Ou vão se preocupar com outras coisas, porque vão deixar Deus se preocupar com a sua vida? Quantas coisas! Essa semana tem até um testemunho da dona Esmeralda, encontrei ela, e fui falar com ela. Ela falou, tanto tempo preocupada, pastor, ansiosa. Ela falou assim, mas algumas semanas eu decidi descansar em Deus e somente orar. Sabe o que aconteceu? Meu benefício chegou. Há anos esperando, descansando em Deus. Deus sabe das nossas necessidades. Deus conhece aquilo que nós precisamos. A palavra de Deus fala que antes mesmo de chegar à nossa boca, Deus já conhece os nossos pensamentos. Quando ela resolveu descansar, Deus operou. Quando a gente entrega as coisas para Deus, Deus age. Deus faz, Deus realiza. Porque você não tem mais valor do que os lírios do campo ou os pássaros do céu. Deus tem prazer em abençoar os seus filhos. Isso é uma coisa clara na Bíblia, desde o seu início ao seu fim. Deus tem prazer em abençoar os seus filhos. E seja qual o desejo deles. E pode até ter um desejo de gostar de carro, de gostar de uma moto, de gostar disso, de gostar daquilo. E Deus vai realizar. Eu tenho certeza disso. Se nós descansarmos em Deus. Mesmo que seja para dar uma volta, naqueles estacionamentos de Gramado. Você pega para dar uma volta. E vai. Paulo Antônio saiu para dar uma volta. Eu tinha que dar uma volta. Exemplo, brinca, dá uma volta. Mas só um exemplo. Deus tem. Por que não? Tem um sonho, tem um desejo. Queria tanto, estar em tal lugar. Queria tanto um dia conhecer isso. Por que Deus não pode te abençoar? Lógico que pode. Você pode fazer essa oração e descansar nele. Falar, Deus, vou me preparar. Só que tira o passaporte, por favor, querido? Faça a sua parte. Prepara as coisas. Sobrou um dinheirinho, compra a moeda do país, ou faz uma poupança, ou faz um investimento. Vai separando. Vai guardando, vai poupando. Quero que meu filho, minha filha um dia estude em tal lugar. Vai poupando. Vai criando relacionamentos também, para que Deus possa abrir a porta. Sabe? Eu conheço pessoas que os filhos estudaram nos melhores colégios de Campinas sem pagar durante anos, de bolsa, que Deus abençoou. A mãe orou, o pai conheceu às vezes a pessoa e teve oportunidade. E fez. E são isso, sabe? Orar, pedir, o não você já tem. Quantas vezes? Para o João estudar na escola que ele estava, eu fui 2 anos lá, pedi uma bolsa. A Liz ganhou bolsa há alguns anos atrás, fui 2 anos pedir bolsa.
Nos 2 anos não me deram. Eu falei, agora eu vou na pandemia. A escola perdeu aluno, quem sabe me dá uma bolsa. Me deu uma bolsa faz 2 anos. Me deu, que era a hora, né, a oportunidade. E Deus foi abrindo, né? Cuidou. Nos outros 2 anos que ele não estudou lá, teve uma bolsa no outro colégio, no colégio presbiteriano, aí pertinho de onde vocês moram. Deu uma bolsa lá. E ele pôde estudar lá. Sabe, às vezes a gente não acredita. Por que não pode? Deus pode. E vai abençoando com isso. Eu nunca tive um desejo, por exemplo, de ir para os Estados Unidos. Nunca gostei. Né? Meus irmãos foram com 15 anos, depois outros viajaram. Eles viajaram outra vez, moraram lá. Meus irmãos moravam lá quando teve o World Trade Center, o atentado. Eles moravam na Flórida. Eu nunca quis ir. Fui ficando. Deus depois nos abençoou com uma oportunidade de delegado representando a igreja. E depois, outra vez, quando a Alice, quando a Roberta ficou grávida da Alice, eu ganhei um curso lá. Ganhei. Falei, gostaria de aprender o inglês um pouquinho mais. Ganhei um curso para ficar 1 mês lá. Hospedagem, o curso, só paguei a passagem. Ganhei a hospedagem, o curso, a alimentação, porque eu podia comer na universidade, tomar café, almoçar e jantar. E tudo. E pude fazer o enxoval dela, na época. Fui na divisa com o México, Tijuana. Né? Morava em San Diego, fiquei 1 mês lá. Né? Deus deu oportunidade. Sabe? Quando a gente ora, deseja, Deus vai abençoando. Mas a gente tem que desejar algumas coisas. E ao mesmo tempo entregar para Deus. Deus cuida de todas as coisas. E Ele tem prazer em abençoar os seus filhos. E Ele pode abençoar você para ir no lugar que você deseja e você ainda ser canal de bênção na vida de alguém lá. Você ser um instrumento de Deus naquele lugar. Sabe? Poder falar de Jesus, dar testemunho. Olha que bênção. E foi nessa viagem que eu pude conhecer o início da Igreja do Nazareno em Los Angeles. Visitei o cara me levou até para o túmulo de Phineas Bresee, para conhecer o túmulo lá e a mensagem que tinha no túmulo. Né? São coisas de história. Mas são coisas que Deus vai criando oportunidades para a nossa vida. Sabe? Não se preocupe não com isso ou aquilo. O pastor Rogério deu testemunho quinta-feira que quando ele foi servir a missões no Morro da Dona Marta, né? O pastor Rogério morou 1 ano no Morro da Dona Marta servindo na Jocum. E ele falou que ele não tinha uma época que não tinha roupa, só tinha levado três roupas. Chegou um grupo de irlandeses. É isso, Irlanda do Norte? Chegou um grupo de irlandeses. E ele falou assim, parecia que todas as roupas que eles tinham trazido para os missionários serviam em mim. Né? Chelsea, né? Lá, ó, do Boston Celtics, torcedores dos Boston Celtics, né? Os Celtas. E assim, mas é interessante esse processo, né, da vida, o cuidado de Jesus. Então creia, use seus olhos para as coisas boas. Tem tanta coisa ruim como coisa boa. Hoje eu falo como educador. Hoje, mais do que todas as épocas, as pessoas têm mais informação. Só que ter informação não significa ter conhecimento. Mas se eu souber usar essa informação que eu tenho, eu vou ter mais conhecimento do que todas as épocas. Hoje falam que uma criança de 8, 9 anos, ela tem mais conhecimento de mundo do que um imperador romano na sua época. E tantas as coisas. E eu vejo, minha filha, com 10 anos, ela conhece várias coisas. Tem lugar que ela fala, queria conhecer. Nunca vi. Nunca ouvi. Né? Pelo que assiste, pelo que aprende, né? Por todas as coisas. Mas nós termos acesso a todas as coisas não significa que eu tenha que colocar lixo dentro da minha cabeça.
e que eu tenha que colocar coisas que não prestam dentro do meu coração. Eu preciso selecionar. Eu preciso deixar entrar na minha vida aquilo que não vai me fazer mal, mas aquilo que vai me fazer bem e me fazer crescer com Deus, sabe? Ele fala, não andeis inquietos, mas buscai em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O que ele está falando de todas essas coisas? Ele começa o texto falando de tesouros no céu. Ele também fala daquilo que nós precisamos para ser luz. E também fala daquilo que é as nossas necessidades. Se a gente buscar o reino de Deus em primeiro lugar, aquilo que nós precisamos de riquezas e tesouros, aquilo que nós precisamos para ser luz, e aquilo que nós precisamos das nossas necessidades, nos serão acrescentadas. Mas temos que buscar o seu reino e a sua justiça em primeiro lugar. E não fiqueis inquietos pelo dia de amanhã. Se preocupe, viva o hoje. Viva o hoje, planeje, projete, mas viva o hoje. É hoje que Deus chamou para viver. O amanhã é o amanhã que Deus chamou para viver. Mas viva o hoje, cuide da sua saúde. O que você planta hoje vai sendo uma semente para que você possa viver melhor amanhã. Viva o hoje, porque a cada dia basta o seu mal. O seu mal. Viva hoje da maneira que Deus deseja. Eu queria deixar essa mensagem para você.